Fala, meus amigos, vocês acompanharam ontem simplesmente nessa máquina aqui. E hoje o pessoal tá vindo montar, mas eu vou explicar para vocês como é que funciona o serviço de estaca de contenção. Primeiro de tudo, a gente tem que identificar qual vai ser o diâmetro da nossa estaca. Aqui na minha obra, por exemplo, é uma de 30 centímetros, que eu acredito que seja essa aqui. Então o pessoal vai usar essa broca aqui para furar o solo. E aqui por dentro, quando ele vai removendo, tirando a estaca, a broca, e vai derrubando o concreto dentro do buraco. No que ele sobe, a gente já amarra a ponta da ferragem em cima dessa máquina aqui, para depois eu só acoplar no canto na origem dela. Mas aí para fazer isso tem que saber o nível que vai ficar o topo da contenção. Então, eu vou fazer agora para o pessoal ali. Tem que ter a marcação correta de acordo com o topógrafo marcou aqui na aula pra gente. Essa medida é agitada. Então agora que o maquinista, quando vier a máquina, já sabe onde é que vai estar o nível para ele poder trabalhar. No caso, 1,10 m aqui de baixo.